tinha 25 minutos para fazer a apresentação. Naquele formato que a gente comentou, eu queria dar boas-vindas a todos, em especial ao Gabriel e o professor Leonardo. Né? A gente fica bem contente com a participação de vocês, assim como dos ouvintes. Né? O formato vai ser o formato mais clássico de seminários, em que o Gabriel terá pelo menos 20 minutos para expor o trabalho, e depois disso, então, a gente vai para sugestões, para tirar dúvidas com relação aos temas, e, claro, sugestões de alteração ou de, enfim, aprofundamento em algum tópico. Se ninguém tiver de antemão as questões, a gente tem sempre o João, porque a gente é bem chato, então a gente acaba gostando de ler o trabalho dos demais. Então, muito obrigada, Gabriel, por ter submetido. O texto é muito bacana. Né? Depois a gente faz os comentários mais gerais. Eu até fiz uma ressalva na semana passada de que a gente não é tanto aqueles seminários que o pessoal vai e a gente bate palma e fala, muito legal o teu trabalho, como é que ele ajuda a democracia? Daí a única pergunta que surge e daí acaba o seminário. A gente gosta de entender melhor o que você acaba pensando, porque muita gente discorda, só que tem ideias muito interessantes que a gente gostaria de entender melhor. Então, geralmente essa é a pegada que a gente tem com relação aos trabalhos. Né? A gente não vai apontar dedo nem nada, e a gente espera também uma cordialidade dos demais colegas que, logicamente, façam críticas, para fazer críticas construtivas e interessantes para o trabalho, mesmo que seja uma crítica que talvez possa mudar o rumo do trabalho, mas que ela seja, né, feita de uma maneira respeitosa e etc. Então, a gente pode, acho que, começar uma breve apresentação, né, a série de seminários, esse segundo dia, nós teríamos 4, mas nós tivemos um imprevisto com o último, então, que ocorreria na semana que vem, que é o do Renato, que está aqui, vai ser no dia 25 de outubro, né, que a gente cancelou o último tema, mas está tudo certo, numa próxima, tenho certeza que a Daniela, que vai apresentar o trabalho, vai conseguir, então a gente aguarda e remarca com todo mundo. A série de seminários também é promovida pelo grupo de estudos e pesquisa em filosofia do direito da Universidade Federal do Rio Grande, não é a URGS, né, é a FURG, mas a gente preza por esses debates mais interinstitucionais, até porque na teoria do direito não é meia dúzia de gato pingado em cada lugar, então é bem difícil fazer uma coisa só, né, de uma localidade. O João, que está aqui comigo, ele era aqui da FURG, mas está na Universidade de Lisboa agora, fazendo mestrado. E depois a gente se apresenta melhor, caso seja necessário, mas eu acho que, em síntese, é isso. Eu sou aluna de graduação, o João está no início do mestrado, então a gente está todos entre iguais aqui, tirando o professor, né, que não vale. Mas então, se o professor depois quiser se apresentar também, caso alguém não o conheça, a gente já teve a felicidade de discutir algumas coisas dos trabalhos do professor e o João, então... Ah, é? Qual? É... A gente ficou bem contente, na verdade, que o trabalho está sendo orientado por ti e que tu está participando. A gente não O tinha Gabriel. visto. Eu acho que eu gosto muito de acompanhar vocês à distância, acho vocês muito ativos, isso é muito bom. Eu sou Leonardo, dou aula na UFLA, eu sou orientador Gabriel. A gente aqui de Minas, bem longe, mas eu sou do Sul, na verdade, sou do Paraná, um pouco longe ainda de vocês, mas nem tanto quanto agora. É um prazer. Valeu. Muito obrigada, professor. Então, o resto do pessoal aqui tem, acho que só o Renato, que é mesmo do grupo, né? A gente também tem a apresentação do Gustavo Henrique, que também na semana, no mesmo dia que o do Renato. Mas vocês estão convidados, caso consigam participar, no dia 25, mesmo horário. No mesmo link, inclusive. E a gente pode começar. Eu até vi, Gabriel, que tu conectou por outra fonte. Tá tudo certo? Se tu tiver com problemas, nos avisa. Eu entrei pelo celular, eu acho que vai melhorar. Tá Tá. ouvindo bem? Tu gostaria de compartilhar o texto que eu posso abrir para ti? Ou não precisa? Não, acho que eu fiz um handout meio bagunçado aqui. Eu pensei só em falar mesmo. Não, tá. Então, Então é toda a tua palavra e o tempo. boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gabriel, eu sou estudante de Direito da Universidade Federal de Lavras. Eu sou monitor bolsista da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito.
pelo Programa Institucional de Bolsas da UFLA. Nessa disciplina a gente lê um pouco sobre Hart, sobre Dworkin, Barzotto, Zé Reinaldo, o Ronaldo Porto. Sou membro do Núcleo de Estudos em Direito, Argumentação e Justiça, UNEDAG, onde a gente também faz leituras muito parecidas do Aectas. E hoje, nessa revisita à obra de Hart, eu gostaria de apresentar a vocês a pesquisa que eu realizei na iniciação científica, que é o debate Hart-Fuller sobre a relação entre o direito e a moral. Bom, antes de passar para o trabalho propriamente, eu gostaria de agradecer ao Aectas pelo espaço e pela oportunidade de discutir a minha pesquisa aqui hoje com vocês. Eu considero que essa é uma ótima oportunidade para nós, pesquisadores iniciantes, de nos desenvolvermos enquanto pesquisadores. E eu também gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer a presença do professor Leonardo Rosa, que é meu orientador e coautor nesse trabalho, e também o professor Léo, além de ter me orientado na iniciação científica... Sou coautor, não. Coautor, não? Sou orientador, né? Desculpa. O trabalho é excelente, o Gabriel é um excelente aluno, mas o orientador não é coautor, o orientador é orientador. Os méritos são todos dele. Segundo as normas lá, a gente tem que colocar como coautor, tá? Enfim, o professor Léo, além de ter me orientado, né, na iniciação científica, é o professor responsável da disciplina que eu monitoro, ele é coordenador do núcleo de estudos que eu sou membro, e ele também me orienta no trabalho de conclusão de curso, inclusive onde eu uso parte desse trabalho que eu vou apresentar hoje, e acrescentei parte do debate Hart-Dworkin para tentar analisar algum tipo de convergência das críticas do Fuller e do Dworkin ao Hart. Então, obrigado, professor, pelo cuidado com a minha formação e pela presença, e eu conto com seus conhecimentos para clarificar os pontos que eu ainda não sou capaz. Bom, então, eu queria fazer também um adendo antes de começar, sobre a qualidade do meu trabalho, porque eu conversei bastante com o professor Léo sobre isso, e hoje eu fico um pouco mais tranquilo sobre a função da iniciação científica na minha graduação e na graduação de um modo geral, né? O melhor resultado que uma iniciação científica ele pode oferecer é de formar um bom pesquisador, né? Esse não é o momento de que nós, pesquisadores iniciantes, vamos produzir algo que tenha algum tipo de valor intrínseco, mas é um momento de desenvolvimento do graduando em pesquisador. E é por isso que eu faço esse adendo, porque o meu trabalho, muito embora ele tenha sido finalizado, a Bárbara perguntou se eu estava em desenvolvimento, mas meu trabalho estava submetido ao edital do PIVIC, que é um programa voluntário de iniciação científica aqui da UFLA, e ele foi finalizado no primeiro semestre desse ano, no fim do primeiro semestre. E muito embora tenha finalizado, tenha escrito um trabalho final, que é um pouco maior do que o resumo que eu mandei para vocês, eu poupei vocês de ler um trabalho muito grande. Muito embora, né, eu tenha escrito esse trabalho final, não é um trabalho que esteja pronto, né? E é por isso que eu considero que esse é um evento muito importante para a formação do pesquisador iniciante, porque hoje eu pretendo ver quais são alguns dos pontos que eu posso ajustar para melhorar um pouco o meu trabalho. Então, os propósitos do meu trabalho hoje são bastante modestos. Eu espero apresentar de maneira satisfatória os principais argumentos do debate entre o Hart e o Fuller, de modo a evidenciar, né, o aspecto importante da teoria do Hart, que é a relação entre o direito e a moral, e pedindo licença a vocês para apresentar os argumentos do Fuller, até porque muitos dos argumentos do Hart sobre o direito e a moral são respostas aos argumentos do Fuller, ou pelo menos de argumentos que o Fuller concorda. Bom, então, nessa pesquisa eu tentei analisar a relação entre o direito e a moral através do debate Hart-Fuller. O Herbert Hart e o Lon Fuller são autores de teoria do direito da segunda metade do século XX, adeptos do positivismo jurídico e do justnaturalismo. E eles debateram sobre a relação entre o direito e a moral, mais especificamente sobre se a moral constitui um critério de existência ou de validade jurídica do direito. O Hart, positivista que ele defende, né, a principal tese positivista, que é a separação entre o direito e a moral. Então, ele defende que a moral não é um critério de validade para o direito, razão pela qual ele não vai se importar com os resultados imorais produzidos pelo direito.
O Fuller, por sua vez, ele é caracterizado como justo naturalista procedimental, e como se verá, antes das críticas do Hart, o Fuller ele estava mais alinhado à tradição justnaturalista clássica, ele também é muito influenciado pelo realismo jurídico norte-americano. E aí, após as críticas do Hart, o Fuller ele deixa tanto de argumentar no sentido de justiça externa ao direito e começa a pensar mais nos argumentos da moralidade interna do direito, que seriam procedimentos internos de criação do direito. Mas o fato é que o Fuller ele defende que a moral é um critério de validade do direito, de existência do direito. Bom, eu gostaria de ressaltar o contexto, né, que o debate se insere, né, que é após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando questões sobre a validade ou a existência das leis imorais nazistas e do sistema jurídico nazista como um todo, reanimou o debate sobre a relação entre o direito e a moral. Então, Hart, em razão da sua tese de que o direito e a moral são distintos, ele defenderá que as leis nazistas eram leis, ainda que imorais, enquanto que o Fuller defenderá que o direito nazista ele nunca foi direito, porque ele violava a moralidade interna do direito. Então, o problema que eu coloquei para guiar a minha pesquisa foi o seguinte: na situação em que uma ditadura ou um sistema ditatorial pretende se fazer valer seus fins perversos e imorais através de leis moralmente más, qual tese sobre a relação entre o direito e a moral oferece melhor resposta para lidar com essa questão, né? Ou seja, qual tese melhor protege o direito, né, desses fins morais antidemocráticos, etc., mais ou menos nesse sentido, que não se distancia muito do que eles estão debatendo. Então, eu justifiquei essa investigação porque é necessário, pelo menos, tentar estabelecer qual é a relação entre o direito e a moral, para se evitar alguns problemas nas práticas do direito mesmo. Porque, por exemplo, uma lei ela pode ser válida juridicamente porque é uma lei que faz parte do conjunto das regras válidas e poderia não ser válida juridicamente, não ter existência por ser imoral, por confrontar algum padrão moral. A metodologia que eu tentei empregar para compreender e analisar os movimentos argumentativos do debate foi o método de leitura estrutural. Eu fui apresentado este método pelo texto do Ronaldo Porto Macedo Júnior, em que ele apresenta esse método como o método de leitura adequado para textos de filosofia, de teoria, textos que ele chama de textos difíceis. Então, através desse método, é possível extrair do texto, né, a sua estrutura argumentativa para compreender a sua lógica interna ou a sua racionalidade filosófica. O debate Hart-Fuller ele ocorre em rodadas e eu elenquei e analisei 7 rodadas, 7 textos. O primeiro é Propósito Humano e Direito Natural, do Fuller, de 1953, onde o Fuller sai em defesa da união de ser e dever ser, declaração de fato e declaração de valor, que ele chama, e pela racionalização do dever ser. Na sequência, tem 2 artigos que são os mais importantes, que é o primeiro, Positivismo e Separação entre o Direito e a Moral, do Hart, de 58, onde o Hart ele sai em defesa de separação entre o direito e a moral e faz algumas críticas ao Fuller. Na sequência, o Fuller ele apresenta a sua réplica, no Positivismo e Fidelidade ao Direito, uma resposta ao professor Hart, de 58 também. O Fuller aponta para as consequências de se separar o direito como do direito que moralmente deveria ser, e de se ignorar uma relação mais fundamental entre direito e moral, que seria a moralidade interna. A quarta rodada do debate seria o conceito de direito, de 61, onde o Hart ele estrutura toda a sua teoria, né, mas não avança exatamente na sua argumentação sobre a relação entre o direito e a moral. Ele, na verdade, nesse artigo, né, Positivismo e Separação entre o Direito e a Moral, ele apresenta todos os seus argumentos sobre o direito e a moral que vão se repetir no conceito de direito, e muitas das outras teses do conceito de direito também aparecem nesse artigo. E eu vou me esforçar para mostrar em que momento eles estão aparecendo. E aí o Fuller escreve Moralidade Interna do Direito, Moralidade do Direito, de 64, onde ele desenvolve o seu argumento da moralidade interna, estabelece os requisitos da moralidade interna, estabelece a relação da moralidade interna com a moralidade externa. O Hart, em 65, ele escreve um pequeno artigo onde
que chama Long L. Fuller, Moralidade Interna do Direito, onde ele tenta descaracterizar a moralidade interna como moralidade e colocar ela como uma questão de eficácia. O Hart vai colocar que seriam critérios de boa construção do direito e não de moralidade. E aí o Fuller, na rodada 7, ele acrescenta o último capítulo do seu livro, que chama Uma Resposta às Críticas, em 67, em que ele responde o Hart, responde outros positivistas, e acusa o positivismo de desconsiderar que o direito ele se insere num contexto social mais complexo. Bom, em razão do tempo, né, eu vou passar apenas pelas rodadas 2 e 3, que é o positivismo e separação, e positivismo e fidelidade ao direito. Os dois textos de 58 são resultados de um momento em que o Hart e o Fuller tiveram um contato bastante próximo, porque o Hart ele foi ser professor visitante em Harvard, né, onde o Fuller era professor, e aí foi onde ocorreu sim, o debate. Bom, em positivismo e separação entre o direito e a moral, o Hart ele começa identificando que existe uma tradição utilitarista na teoria do direito, que defende algumas das teses do positivismo jurídico. Esses utilitaristas, especialmente o Bentham e o Austin, eles defendem a principal tese positivista, que é a separação entre o direito que é e o direito que moralmente deveria ser. O que eles pretendiam com essa separação é de que, primeiro, uma regra que viola um padrão moral não deixa de ser uma regra jurídica, e de que, segundo, um padrão moral desejável não se torna uma regra jurídica pelo simples fato de ser um padrão moral desejável. Então, a distinção entre direito e moral sustentará que leis, mesmo se moralmente ultrajantes, ainda são leis. E Hart se preocupará em defender essa tese das críticas, além de outras duas teses específicas. Então, Hart vai defender, né, vai defender a separação entre o direito e a moral da crítica de que um direito moral deixa de ser direito, apresentando respostas a duas críticas específicas. A primeira crítica específica aqui diz que a separação entre o direito e a moral está errada, porque há um tipo de conexão entre direito e moral. Quando o sentido da regra, o sentido do direito está em disputa, porque ele vai o direito, a regra deverá ser interpretado de acordo com o direito que moralmente deveria ser. E a segunda crítica específica é que se um direito jurídico não satisfaz um mínimo moral, ele deixa de ser direito válido. Mas antes de tratar das críticas específicas, o Hart trata de uma confusão que ele atribui aos críticos do positivismo e da separação. A tradição dos naturalistas na teoria do direito, além de defender a separação entre o direito e a moral, ele vai usar também outras duas teses positivistas. A primeira é de que o direito deve ser compreendido através de um estudo puramente analítico, e a segunda é de que é a teoria imperativa do direito do Austin. E aí, nesse momento, tem que chamar a atenção de que, nesse momento, a teoria imperativa do direito ela já era muito atacada e dada como refutada, e alguns dos críticos do positivismo atribuíram a refutação à teoria imperativa do direito como razão para refutar as demais, para refutar o positivismo com tudo, incluindo a separação. E aí o Hart ele se vê na situação de demonstrar que essas três teses ou doutrinas positivistas, defendidas também pelos utilitaristas, são três teses independentes, de modo que a refutação da teoria imperativa não afetava a separação do direito da moral. E aqui dá para ver que ele vai já adiantar o que ele trata no capítulo 3 e 4, conceito de direito, quando ele abandona, né, quando ele refuta a teoria do Austin. Então, o Hart ele abandona a teoria imperativa do direito através do seu argumento de regras fundamentais aceitas que especificam os procedimentos de criação do direito. Quer dizer, o Hart ele tira a centralidade do direito das ordens coercitivas e do soberano habitualmente obedecido e passa para uma noção de regra. Aqui ele já está também claramente adiantando a sua tese principal do conceito de direito sobre a união de regras primárias e secundárias do capítulo 5. E aí, depois disso, ele parte, depois de mostrar, né, que a refutação da teoria imperativa do direito não afeta a outra tese positivista da separação entre o direito e a moral, aí ele passa para responder as duas críticas específicas. Bom, a primeira crítica ele atribui ao realismo norte-americano. Ele diz né, essa crítica diz que a separação entre o direito e a moral ela está errada porque quando uma regra ou direito precisa ser interpretado, deve ser feita à luz do que o direito deveria ser. E aí o Hart diz, né, que realmente as regras têm um núcleo de sentido estabelecido, ou uma zona de foco, e uma zona de penumbra, né, onde os significados da regra não são nem evidentemente descartados, nem evidentemente aplicados, e que logo precisam ser interpretados.
E aqui também já dá para ver que é uma base do que o Hart usa no capítulo 7, quando ele diz que as regras têm textura aberta e que isso possibilita discricionariedade para o juiz escolher dentro de possibilidades limitadas. Discricionariedade limitada, né? E a resposta que o Hart dá para essa crítica é que realmente, né, o direito ele deve ser interpretado quando cai na zona de penumbra e que essa interpretação será à luz de objetivos e propósitos e políticas, mas que não necessariamente de princípios morais. E aqui ele concede a primeira relação contingente entre o direito e a moral, porque a interpretação pode ser à luz da moral, mas não necessariamente será. A segunda crítica específica é aquela que diz que um sistema jurídico que não satisfaz um mínimo moral, ele deixa de ser válido, deixa de ser existente. E ele atribui essa crítica ao professor Gustav Radbruch, um ex-positivista alemão, né, que viveu sob o regime nazista, e aí a partir dali ele começou a pensar que o positivismo permitiu a ascensão do nazismo, né? Porque afinal de contas, né, a máxima positivista, a lei, permitiu que algumas das atrocidades do nazismo elas fossem revestidas de legalidade. Então a resposta que o Hart dá a essa crítica é tirar o foco dessa questão, né, moral, de que se o direito é moral ele é válido ou não é válido, se ele é existente ou não é existente, e passar para outro dilema moral, de que se uma regra é imoral, deve ou não ser obedecida. E como o Fuller identifica mais adiante, o Hart professa um ideal de fidelidade ao direito que responde a esse dilema moral dizendo que uma regra tem que ser obedecida, ainda que ela seja moral. E, de fato, no capítulo 9, o Hart ele diz que adota um conceito amplo de direito que inclui regras juridicamente morais. Na penúltima sessão, o Hart vai estabelecer um sentido, o conteúdo mínimo, onde o direito e a moral convergem. O direito e a moral eles convergem em noções muito fundamentais que são, inclusive, necessárias para um sistema jurídico. E esse ponto de convergência é a sobrevivência humana. Então, ele vai dar um exemplo lá de regras muito básicas de convivência em sociedade, que proíbem o homicídio, a violência, o roubo, sem as quais não faria sentido haver outras regras. E aqui eu chamo a atenção de que esse argumento também aparece no conceito de direito, lá no capítulo 9. Mas feita essa concessão, né, de que o direito e a moral têm uma relação contingente quanto ao seu conteúdo, ele diz que supor que o direito e a moral têm uma relação maior e acima desse mínimo que ele estabelece, como faz o direito natural, é um erro. E aí eu gostaria de citar o que ele diz, né? Acima desse mínimo, os propósitos humanos são conflitantes e variados para que haja qualquer superposição mais completa de regras jurídicas e padrões morais. Por fim, o Hart termina seu artigo criticando o Fuller, e eu chamo a atenção aqui porque as críticas que o Hart faz ao Fuller, nesse momento, são de argumentos do Fuller de quando ele estava mais voltado a defender uma posição justnaturalista mais clássica, muito preocupado mais com a justiça, mas a partir das críticas, né, desse artigo do Hart, ele remonta seus argumentos e aí passa a focar mais na questão da moral interna e intrínseca do direito. Pois bem, o Hart ele começa dizendo que os críticos da distinção entre o direito como ele é e como ele deve ser confundem a distinção com uma teoria moral que afirma que declarações de fato e declarações de valor, ou o e o dever ser, são declarações opostas. Esse tipo de teoria, né, diz que julgamentos de dever ser não podem argumentar racionalmente como de é, e os críticos, né, como Fuller, por sua vez, dizem que julgamentos de dever ser não podem ser defendidos, podem ser defendidos em bases racionais. E aí o Fuller, né, é quem mais se dedica a defender as bases racionais do dever ser naquele momento, e para ele o e o dever ser são indissociáveis. Bom, contudo, né, o Hart diz que aceitar que o dever ser é racional ou racionalizável, ele não implica na união entre o ser e o dever ser. Pois o dever ser, ele pode apontar que uma lei ela é imoral, que, portanto, não deveria ser direito, mas não consegue demonstrar que uma lei é ou não, de fato, direito. E antes de passar para o positivismo e fidelidade ao direito, gostaria só de terminar o Hart falando que a gente, às vezes, a gente fala, né, que a relação entre o direito e a moral no Hart ela é separada, às vezes fala que ela é contingente, e na minha leitura, né, o
relação entre o direito e a moral para o Hart, ela é contingente em dois níveis da relação entre o direito e a moral, que é o da interpretação e que é o do conteúdo. E quando se fala de validade, de existência do direito, a relação ela não chega nem a ser contingente, ela é somente separada, porque um direito para o Hart, né, ele vai ser válido se de acordo com as regras, se de acordo com os critérios da regra de reconhecimento, né, que ele coloca lá no capítulo 6. E por mais que uma regra ela seja por mais que a regra de reconhecimento ela use critérios morais, uma regra ela vai ser válida de acordo com os critérios da regra de reconhecimento e não pela carga moral que a regra de reconhecimento tem. Então, a relação de direito moral para o Hart, ela é contingente em dois sentidos, mas separada em outros no sentido da validade. Mas depois o professor Léo vai me desmentir. No positivismo e fidelidade ao professor Hart, no positivismo e fidelidade ao direito, uma resposta ao professor Hart. E aí o Fuller, depois dessa crítica, ele vai dizer que a partir do Hart, a busca positivista em definir o que é o direito passa a ser por uma definição que melhor serve ao ideal de fidelidade ao direito, que é o único ideal moral que o positivismo professa, segundo Fuller. E aí o Fuller vai apontar para duas fraquezas do positivismo nessa busca de dar sentido ao ideal de fidelidade ao direito. Primeiro, que não há consenso dentro da escola positivista sobre o que é o direito, porque tudo que o positivismo ele tem oferecido para definir o direito é dizer que há algo diferente da moral. Isso não ajuda no debate fundamental sobre se há obrigação de fidelidade ao direito. E segundo, que sobre a questão da moral, porque o positivista ele usa como moral qualquer noção extrajurídica de dever ser. Então, o Fuller está dizendo que o positivista está tentando separar algo que ele não, duas coisas que ele não sabe o que são exatamente. E aí eu vou passar direto para o argumento principal do Fuller, que é o da moralidade interna. Ressaltando que o Fuller ele compartilha daquelas críticas específicas que o Hart refutou, o Fuller, pelo menos em algum grau, ele compartilha daquelas ideias. Bom, ele vai dizer que o direito ele tem uma moralidade própria, que essa moralidade ela é tanto externa quanto interna. Moralidade externa seria a atitude moral que confere legitimidade à fonte de criação do direito. E aí ele dá o exemplo do monarca, né, que a sua vontade seria a fonte criadora do direito. Então, essa seria uma fonte externa de criação do direito, uma moralidade externa. Mas o direito também tem moralidade interna. E aqui ele ainda não colocou, mas no seu livro, né, no Moralidade do Direito, ele estabelece 8 critérios, que são critérios que ele chama de critérios de legalidade, de critérios para tornar o direito possível. Então, ele vai dar o exemplo, né, de que se um monarca, né, que tem a legitimidade para legitimar a sua vontade em direito, mas que, no entanto, ele não respeita esses critérios de produção do direito, esses critérios internos de produção do direito, então esse monarca ele nunca vai alcançar um sistema jurídico. E aí ele diz, né, o Hart ele ignorou completamente a moralidade interna do direito. Sob a luz da moralidade interna do direito, o direito nazista ele não apenas é um mau direito, mas ele é um não direito. Que apesar de aparentemente ter moralidade externa, né, porque o nazismo tinha legitimidade da fonte que era no Estado alemão, mas fracassava em qualquer requisito de moralidade interna, que eram os pressupostos mínimos intrínsecos do direito para tornar o direito possível. Então a ideia de fidelidade, então o Fuller vai dizer que a ideia de fidelidade ao direito se adequa muito melhor à concepção de que o direito deve ser do que o direito é. Portanto, no regime nazista, os juízes deveriam ter sido fiéis ao direito que deve ser e não ao que ele era. E aí ele vai ressaltar, né, fazer do direito o que ele deve ser, possivelmente fazer do direito o que ele deve ser, possivelmente levaria a seguinte crítica, de que os juízes poderiam ser guiados tanto por uma noção moral boa, quanto por uma noção moral má. E esse é um argumento que o Hart usa, né,
quanto à infusão de moral no direito, ele levanta a questão da má moralidade, né, da imoralidade no direito. E aí o Fuller vai responder dizendo que, bom, é improvável que isso aconteça numa sociedade que se preocupa tanto em definir, tanto em dar sentido de um bom direito quanto de próprio direito, com a noção de próprio direito. E eu vou terminar passando por um ponto específico, que é quando o Fuller está tratando sobre a questão dos tribunais alemães. Ele diz que os tribunais alemães que declararam as leis nazistas nulas, elas não abandonaram o ideal de fidelidade ao direito, quando nos casos, por exemplo, né, de leis secretas, de abuso de retroatividade penal, e o Hart, né, ele discorda dos tribunais que declararam essas leis inválidas, porque ao ignorar a moralidade interna do direito, ele acreditou que o nazismo ele tinha um sistema jurídico e que, portanto, merecia fidelidade. E aí, para o Fuller, o que o Hart está dizendo o direito é um dado amoral que tem uma característica de criar um dever moral de ser obedecido, e, por outro lado, temos um dever moral de fazer o que é certo. E aí o Hart, né, que deslocou o dilema moral, né, de que se e passou a ser não mais que o direito moral ele é válido ou inválido, mas que o direito imoral ele deve ou não ser obedecido, e diz, né, que os críticos do positivismo ignoraram esse dilema. O que o Fuller vai dizer bom, essa questão ela não seria evitada se ao invés de dizer isso não é direito, disséssemos isso é direito, mas é tão perverso que não vamos aplicar. Porque se negar, o Fuller diz, né, se negar a aplicar algo que se reconhece como direito, só dificulta esse dilema. Então, quando o positivismo ele nega qualquer relação do direito com a moral, ele nega a possibilidade de qualquer ligação de obrigação de obedecer ao direito com qualquer outro tipo de obrigação, inclusive a obrigação moral. Esses dois deveres morais, né, de obedecer o direito e de fazer o que é certo, são colocados frente a frente diante de uma lei moral, e o Hart ele prefere uma obediência irrestrita ao direito do que a decisão moral de fazer o que é certo. Esses são os principais argumentos que eu passei nos artigos, nesses dois artigos. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Vou passar a palavra para a mesa. Então, novamente, a gente agradece. A gente não é de ficar fazendo elogio, mas a gente fica contente com a submissão do trabalho. Anglicismo isso, né? Submissão, mas enfim. Com a apresentação do trabalho, né? O envio do trabalho. E eu acho que pode iniciar a discussão. Eu vou só fazer uma coisa de compartilhar o link do formulário para o pessoal que está interessado também no certificado. Né? O apresentador não precisa, mas o restante, por favor, preenche corretamente os dados. Eu tenho algumas perguntas, só que eu não sei se o João quer fazer alguma antes. Algumas perguntas com relação, primeiro com a ressalva inicial já, de que conheço muito pouco sobre as obras do Lon Fuller. Então, eu conheço muito por cima, eu li artigos só, e nunca li livros de caráter mais substantivo das contribuições dele. Então, a gente já começa com essa dificuldade, então por isso que eu vou focar um pouco também em como tu compreende a obra dele, mas a gente pode ir conversando sobre esse diálogo em geral. João, se tu não quiseres começar, eu posso começar, ou se tu pode me esperar, não sei. Não, por mim, pode começar. Você queria perguntar exatamente sobre o quê? Só para, de repente... Eu queria com a questão da pergunta do artigo. Ah, tá. Não, pode começar. Eu também tenho uma pergunta sobre isso, então acho que de repente você faz a minha pergunta. A gente pode fazer junto, daí, tipo, e depois passar a palavra, a gente pode fazer pergunta por pergunta. Em vez de mandar umas 7 perguntas para ti, a gente faz, se tu quiser, tu responde. Né? Mas, enfim. A minha pergunta, eu não escrevi ela aqui, porque eu estava prestando atenção enquanto eu ouvia, então não deu muito certo, vai sair um pouco estranho, eu acho. Mas eu peço a caridade intelectual de vocês para entender ela. A tua pergunta no artigo eu vou ler para poder formular bem, mas a questão fundamental do artigo seria qual tese sobre a relação entre direito e moral oferece a melhor resposta para a situação em que leis iníquas ou injustas, né, são usadas por uma ditadura que usa o direito para validar juridicamente seus fins perversos. Então aqui a gente
eu não entendo, eu começo para entender melhor mesmo o que tu pretendeu, porque eu não entendi exatamente o que é oferecer uma resposta melhor, no sentido do teu artigo, né? Porque eu acho que a gente pode colocar vários sentidos para oferecer uma melhor resposta a partir até da metodologia que tu gostaria de empregar nas tuas futuras pesquisas, no sentido de que pode ser uma resposta moralmente melhor, porque eu não sei nem se essa é uma pergunta a se fazer, porque é moralmente melhor a gente olha para o Hart, olha para o Fuller e consegue dizer seria muito mais bacana que todo mundo ela se filiasse a uma corrente que olha para o direito e pensa nele a partir de princípios morais. Todo mundo preferiria isso, e eu acho que o próprio Hart preferiria isso, né? Mas enfim, eu acho que é para esclarecer esse ponto do que seria uma melhor resposta para essa situação, então, de leis injustas, justamente porque eu acho que não existe uma controvérsia entre os dois neste ponto a respeito da lei a ser aplicada, por exemplo. Eu acho que é uma leitura um pouco mais razoável dizer, acho que entre nós, pelo menos, dizer que o Hart em nenhum momento se colocou na posição de argumentar pelo fato de que o direito é direito, então deveria ser seguido, ou direito é direito, então a moral não importa, porque eu acho que não é bem, a discussão não foi bem nesses termos, e tu mostrou isso, né? Então eu acho que é com relação a esse ponto, eu já estou falando a full, que não precisava, porque é só sobre esse ponto mesmo que eu queria entender. E o João, se quiser complementar, por favor. Estão conseguindo me ouvir bem, né? Tá. Eu só queria complementar a pergunta da Bárbara, porque eu tinha notado algo bem parecido quando eu tinha lido o resumo expandido que você enviou para a gente, e parte da minha dúvida você já respondeu na apresentação. Deixa eu só achar aqui minha nota para não perder no meio. Era realmente uma pergunta sobre essa expressão que você usou, que nem a Bárbara falou, de oferecer a melhor resposta a essa situação de leis, em que leis iníquas são usadas por ditaduras que usam o direito para validar juridicamente seus fins perversos. Na apresentação, se não me engano, você usou a expressão que melhor conseguisse proteger o direito. Ainda assim, eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso, porque eu acho que a gente ainda poderia se perguntar o que significaria proteger o direito nesse sentido. O que a gente está falando? De qual teoria, por assim dizer, levaria o melhor resultado prático? E se sim, em que sentido? Que a gente está falando das implicações morais de se seguir, por exemplo, a teoria do Fuller e não a teoria do Hart, o que quer que isso signifique. Eu acho que essa é uma teoria que eu acho que mesmo essa dúvida ela poderia ser ainda um pouco mais aprofundada, no sentido de que a gente poderia distinguir, por exemplo, pegando o próprio Dworkin lá no Império do Direito, eu poderia perguntar se o que está em jogo aqui são implicações morais dessa teoria, mas que não necessariamente levariam a algum resultado prático indesejável, o que o Dworkin chama de, se não me engano, da elaboração acadêmica de uma teoria, ou se de um lado a gente está falando de algum tipo de previsão empírica do que aconteceria se todo mundo levasse a teoria do Hart e a teoria do Fuller às suas últimas consequências, numa espécie de um raciocínio contrafactual. Porque eu acho que a minha impressão, e aqui eu estou passando agora para um comentário e já devolvo a palavra para você, é que, claro, eu só tive contato com o resumo expandido, mas que a tua pesquisa, ela faz, ou melhor dizendo, a interpretação do problema de pesquisa que faz mais sentido da sua pesquisa é no sentido de o que a gente está procurando é analisar as implicações morais dessas duas teorias, e não algum tipo de resultado prático indesejável. Porque eu diria, pegando o paralelo com o Dworkin, por exemplo, que estava fazendo no Império do Direito um comparativo com a análise econômica do direito, ou o que ele tomar, a interpretação dele da análise econômica do direito. Ele mesmo coloca, bom, muito provavelmente, se todo mundo levasse a análise econômica do direito ao pé da letra, a gente não chegaria a um resultado de alguma conclusão moral repugnante. Mas o problema
é muito antes na elaboração acadêmica dessa teoria, de que, em princípio, essa teoria moral, ou melhor, essa teoria do direito permite esse resultado moralmente repugnante. E eu acho, eu tava em dúvida se, no teu caso, o que você estava procurando investigar seria algo parecido com isso, ou se pelo contrário, seria não ter nada a ver com o que eu estou falando aqui. Enfim, já estou falando demais, vou devolver a palavra para você. Bom, quando eu pensei, né, na questão do problema, ela acompanha muito do que eles estão debatendo, né? Não fugir nada, né? Eles estão debatendo sobre validade de leis morais, né? Existência de leis morais. Um está dizendo que uma lei ela pode ser imoral e existir juridicamente, e o outro está dizendo que não, a moralidade ela é um critério de existência do direito. Quando eu pensei no problema, eu pensei em questões práticas mesmo, porque estão debatendo ali sobre o nazismo, né, sobre leis que foram aplicadas de fato, e eu pensei mas quando eu pensei nesse problema, eu já pensei talvez colocando um pouco sobre a minha moral em perspectiva, né, porque eu coloquei como se, por exemplo, a democracia merecesse ser protegida contra imoralidades, ou o direito deveria ser protegido contra imoralidades. Mas quando eu pensei no problema de pesquisa, sim, era mais uma questão prática do direito. Eu tenho uma pergunta bastante com isso também, que eu acho que vai me ajudar a entender bastante do... Então, eu não sei, João, se eu posso fazer antes. É com relação ao Long Fuller, justamente porque eu li pouquinho sobre ele, mas ele nega que o direito nazista, por exemplo, era direito válido. Eu não sei, perguntando... Pode falar, professor, por favor. O Fuller, assim, eu acho que a discussão não é tanto sobre validade no Fuller, né? O Fuller, o modo como Hart trabalha o nazismo e os direitos imorais é como se eles fossem uma prática estável, previsível e perversa, certo? Então, ele seria uma forma de direito porque ele teria um padrão de conduta compartilhado, certo? Então, haveria regras, essas regras teriam, além disso, natureza jurídica. Haveria, sei lá, uma regra de reconhecimento, né, que produz algum tipo de alívio significativo para o problema de incerteza, né, que o direito sem regras secundárias tem, certo? O que o Fuller mostra é que o modo de funcionamento das instituições jurídicas na Alemanha é diferente. Ele era casuístico, né, oscilante e arbitrário. Então, a Alemanha se trabalhava muito com normas retroativas, com normas secretas, né, com decisões judiciais que não tinham nenhum tipo de amparo em regras gerais. Então, o que o Fuller mostra, pelo menos, inclusive, discutindo o caso da esposa que denuncia o marido, é que o direito nazista funciona, ele era vamos dizer, era uma casca de direito, entendeu? Ele tinha um negócio que chamava tribunal, ele tinha um outro track que chamava código, então ele tinha lá, você tinha alguém de toga, certo? Tinha um promotor, tinha um juiz, tinha um carcereiro, então tinha aquela, vamos dizer, estética externa, certo? Ele tinha a aparência de direito, mas ele funcionava conforme a conveniência do partido nazista local. Ele funcionava conforme um certo valor abstrato, né, que os nazistas atribuíam supostamente ao povo alemão, as necessidades do não sei o quê. Então, ele não tinha o mínimo de estabilidade. E essas características de mínimo de estabilidade, de previsibilidade, de generalidade, de publicidade, são todas características virtuosas que o Fuller identifica no direito enquanto direito. Então, é próprio da prática jurídica funcionar dessa forma, independentemente, vamos dizer, da ideologia do sistema jurídico, certo? É claro, depender da ideologia, essas dimensões morais caem por terra, essas dimensões morais internas, é o caso do nazismo, né? Então não é uma independência completa.
Então, essa é a crítica do Fuller, né? A discussão sobre relação entre direito e moral é muito baseada na ideia que o Fuller chama de moralidade externa, né? Então, é dizer, o direito brasileiro é moral, a gente vai ver a alíquota do imposto de renda, a gente vai ver como que ele trata as minorias, a gente vai discutir institutos que são racistas, e assim por diante. E essa é, obviamente, uma discussão central para o direito, né? Mas essa não é a única forma de discutir a relação entre direito e moral. A gente não precisa perguntar não só se o direito produz injustiças, que parece ser essa pergunta do Hart, né? E aí, ao observar que ele frequentemente faz isso, mas ainda assim funciona como direito, ele diz que a relação é contingente. Mas é também saber se existe um modo de funcionamento do direito que é ele mesmo virtuoso enquanto próprio do direito, ou seja, há um modo específico do direito agir, né, para além do conteúdo dele. Daí o Fuller vai dizer, tem um modo específico, né? Ele tolera alguma regra secreta, ele tolera alguma retroatividade, ele tolera alguma vagueza, mas ele não tolera muito. É isso. É esse o ponto do Fuller, assim. Eu acho que, e aí o Gabriel deixou isso claro, eu acho. A gente tem um problema aqui específico. Vou dizer, uma nova forma de direito se relacionar com a moral, né, Gabriel? Tu sabe que tu não gostas todos, né? Eu já passo de novo a palavra, João, mas eu acho que a gente entra numa discussão muito parecida com o que a gente entrou na semana passada, quando a gente coloca esses autores para conversar, que é justamente essa tradução teórica entre o que eles entendem a respeito da abordagem que eles estavam fazendo, das análises próprias ao conceito de direito. Porque, no fim das contas, uma coisa que acho que a gente pode até discutir com relação à leitura que o Fuller faz do Hart, depois acho que a gente pode entrar nesse ponto, mas é que, às vezes, de fato, a gente colocar duas pessoas com preocupações diferentes dá aquela certa dificuldade, eu acho, para quem não conhece muito bem, tanto aprofundamente os dois lados, conseguir notar esses pontos que conseguem efetivamente discutir. Eu acho que isso que é um desafio na teoria do direito, pelo menos está sendo para mim, porque a gente levanta muito discussões até o debate Hart do Working nesses pontos, o que é que efetivamente consegue se discutir em relação, estamos falando sobre o mesmo problema, né, o mesmo objeto, porque um ponto que talvez, eu não sei, como eu não li Fuller e não entendo profundamente a teoria, daí posso estar falando muita besteira, mas é que às vezes me causa a impressão de que o Fuller, assim como muitos outros teóricos do direito, leem o Hart a partir de um ponto de vista muito parecido com um trecho do Laws Empire, em que o Dworkin sustenta que o Hart, e os positivistas até em geral, sustentam um certo tipo de tese das expectativas protegidas, eu acho que é essa a expressão. E eu não sei se o Fuller acaba fazendo isso, me causou essa impressão no texto, e pode nem ter sido isso que o texto buscou esclarecer em certos momentos, mas eu fiquei com essa impressão. Então, eu ia jogar de volta depois que o João falar essa questão de como é que é a leitura que o Lon Fuller faz do Hart, e daí eu acho que a gente pode, enfim, eu não sei, João, se a tua pergunta ainda é sobre o ponto anterior, mas nós voltaremos. Pode falar, João, depois. Não, a minha pergunta era um pouquinho diferente dessa que você estava fazendo agora, mas isso, de novo, denunciando minha pouca leitura no Fuller. Eu queria até agradecer ao trabalho do Gabriel, porque ele foi responsável por me acordar do meu sono dogmático, e o livro que estava pegando poeira aqui faz 3 meses, está começando a ser lido faz 10 dias, então por isso eu já agradeço. E eu só conheço o Fuller por literatura secundária, assim, mas a impressão que eu tenho da minha assumidamente pouca leitura do Fuller até então, é que, por exemplo, se eu fosse fazer algum tipo de objeção possível ao Fuller, seria a de que a gente pode caracterizar vamos dizer, para não falar de sistema jurídico, alguma organização social, alguma prática social que falha em cumprir esses 8 critérios da moralidade interna do direito
em um certo grau que para o Fuller ele diria isso está falhando em cumprir critérios mínimos da moralidade interna do direito. É um direito que é retroativo, é um direito que é arbitrário, as leis não são públicas ou acessíveis de qualquer forma, elas são secretas, etc. Eu não tenho certeza se ainda assim a gente poderia entrar numa discussão, em parte uma discussão conceitual, sobre o que a gente está, se o que a gente está discutindo aqui é não sobre algo que deixa de ser um sistema jurídico, mas sobre algo que é claramente um sistema jurídico moralmente defeituoso, mas que ainda assim não deixa de ser um sistema jurídico. Eu acho que é uma discussão que possivelmente pode ir para uma discussão, não é uma discussão de tudo ou nada, no sentido de que a gente só tem essas duas respostas possíveis, isso é um sistema jurídico defeituoso ou não é. Eu acho que a gente poderia postular com sentido algum tipo de threshold em que um sistema jurídico defeituoso, ele é tão defeituoso em um certo grau que ele deixa de ser um sistema jurídico. Mas eu tenho a impressão que é uma discussão muito mais sobre essa moralidade inspiracional do direito, mas eu não sei os ganhos, se o que está em jogo se os ganhos morais, igual parece que é o que o Gabriel está contando, da gente assumir essa concepção do direito, em que se o direito ele descumpre esses 8 critérios, ele deixa de ser direito, nesse sentido, ou se é uma discussão conceitual sobre tá na própria natureza do direito que o direito, ele, não sei como que a gente pode colocar, ele procura resolver esses problemas morais, ou ele procura ter essa moralidade interna, ele necessariamente ele aspira a essa moralidade interna, melhor dizendo, de forma que, quando ele deixa de cumprir isso, ele está deixando de cumprir critérios que, na verdade, são critérios necessários para a instanciação de um sistema jurídico. Só resumindo, porque eu acabo enrolando um pouco, recapitulando, eu não sei se o que está em jogo aqui é uma discussão sobre qual concepção de direito é uma concepção moralmente mais proveitosa para a gente sustentar, ou se é uma discussão, a gente poderia dizer, uma discussão metafísica sobre a natureza conceitual do direito. Eu tenderia a dizer que o Hart, ele procura analisar o direito. Quase sempre o direito com essa preocupação um pouco mais conceitual, ainda que a gente possa fazer referência à passagem do Hart, onde ele fala que a gente deveria optar por uma concepção do direito separada da moralidade, inclusive por razões pragmáticas ou morais, mas eu ainda sustentaria isso apesar desse ponto, embora eu conceda que não seja um assunto exatamente incontroverso, mas, enfim, eu vou passar a palavra para a Bárbara e eu queria te ouvir um pouco sobre esse ponto, que não é um tipo de objeção, uma crítica ao trabalho, é só algo que eu acho realmente interessante, e eu queria ouvir alguém que tem bem mais experiência em leitura do Fuller do que eu. Eu vou só aproveitar para fazer esse apontamento, porque ele é o mesmo tema que a gente está falando agora, daí eu passo a palavra para ti poder finalmente, né, te expressar, porque eu estou falando um monte, mas enfim. Eu perguntei sobre aquela ideia de expectativas ideal, expectativas protegidas, porque, se eu não me engano, tu mencionou no texto uma certa atribuição de ideal de fidelidade ao direito, se não me engano, tu utilizou, ao Hart. O que seria esse ideal de fidelidade ao direito que o Hart tem? E eu até lembro que um dos textos que eu e o João trabalhamos, que são textos, não são artigos acadêmicos, é só que está no site, uma vez a gente resumiu o conceito de direito, eu até peguei aqui essa noção de regra que o Hart traz, e eu queria te perguntar se tu achas que para o Fuller esse tipo de ideia de regra para regras jurídicas seria uma formulação incompleta do conceito de regra, que é aquela ideia que o Hart coloca que as regras elas são gerais, né, elas persistem no tempo. E nisso ele inclui também a noção de hábito de obediência. Né? Então, vamos supor que isso fosse uma análise exaustiva, não sei se seria bom fazer isso, mas uma análise exaustiva do que o Hart defende acerca do conceito de regras,
e que talvez o Fuller pudesse brigar no mesmo campo de dizer, não, mas o conceito de regra, ele precisa necessariamente, de regras jurídicas, abarcar os conceitos de legalidade e de, enfim, de toda aquela questão de segurança jurídica, que tem mais a ver, para mim, com a ideia de rule of law do que só sobre law, né? Só sobre o direito. Mas eu não sei se o Fuller acaba se colocando nesses termos ou se ele realmente acha que é a respeito da ideia de sistema jurídico que necessite ter esses ideais ou esses que é uma parte essencial da Constituição, da ideia de regra, a noção de legalidade e todas essas outras coisas que são, então, as virtudes do direito para ele. Agora eu finalmente terminei. Agora chega. Agora eu vou passar a palavra para ti. Eu vou responder sobre a questão da fidelidade ao direito e vou pedir para o Léo me ajudar nas outras, porque eu não consigo nem lembrar de todas as perguntas, e muito porque eu não entendi algumas. Eu acho que eu ainda não consigo responder. Bom, sobre a questão da fidelidade ao direito, né, quem está acusando, né, o Fuller acusa o Hart de professar esse ideal moral de fidelidade ao direito. Né? O que seria esse ideal moral de fidelidade ao direito? É o ideal de que o direito ele tem que ser obedecido independente do seu valor moral. Então, o que o Fuller está dizendo bom, se o Hart acha que o direito ele tem que ser obedecido independente se ele é moralmente injusto, então ele está professando um ideal de fidelidade ao direito que é irrestrito, né? Que independe do valor moral, né? É mais ou menos, eu acho que nesse sentido que o Fuller está acusando o Hart de professar esse ideal de fidelidade ao direito. Antes do professor falar, se o professor falar, eu queria perguntar o que tu acha dessa leitura. Tu acha que está correta a leitura que o Fuller faz desse ideal de fidelidade ao direito em Hart? Só para saber mesmo, porque eu acho muito bacana quando a gente é perguntado sobre o que a gente, como pesquisador, acha, né? Não só sobre os teóricos que a gente pesquisa. Bom, eu acho que sim. No final, né, acho que eu coloquei lá nas considerações finais, né, eu considero que os argumentos do Fuller, no que tange a relação entre direito e moral, comparado com Hart, produz um resultado melhor para proteger o direito, e aí considerando, né, que eu professo valores, né, morais sobre o direito, né, de que o direito ele deve ser protegido enquanto valor de democracia, de justiça e esse tipo de coisa. Então, eu considerei que os argumentos do Fuller eles são melhores, pelo menos para responder essa questão que eu tinha colocado. Muito obrigada, até, porque a gente fez 1 milhão de perguntas, né? Professor, por favor. Sim, pode falar também. Eu? Assim, textualmente, o Hart não diz que o direito tem sempre que ser obedecido, né? Ele trata o direito, como diz o John Gardner, como um fenômeno normativamente inerte, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele oferece alguma espécie de razão moral para separar o direito da moral, né? Ele, de alguma forma, lá no capítulo 9 do Conceito de Direito, entende que tratar normas imorais como inválidas é um problema de confusão moral, né? Uma espécie de enviesar um debate que é moral. Então, coisa um pouco ambígua aí, né? Exatamente qual que é a pergunta mais importante, né? Que é saber se o direito precisa ser obedecido mesmo que seja moral, ou se a razão que a gente tem para separar o direito moral é ela mesma uma razão moral. O Dworkin parece supor que a melhor maneira de ler o positivista é como uma pessoa que oferece uma razão moral em defesa da separação. Sempre que é uma razão interpretativa, quando é uma razão semântica. Bom, então tem essa questão aí, né? O Fuller também escreveu, não necessariamente com base em todas as formulações do Hart, né?
debate anterior ao conceito de direito, também isso é uma coisa importante da gente lembrar. O debate começou antes, tem coisa que você escreveu antes, tem coisa que você escreveu depois. O argumento do Fuller é de que você... pensa lá, João, você está perguntando... Você é acusado de um crime, né? Aí eu te digo, olha, João, você está sendo acusado de um crime. Aí você pergunta, qual o crime? Aí eu te digo, olha, o seu crime é fazer o mal. E aí, beleza, qual é a norma? Então, tá lá na minha gaveta a norma. Tá certo? Posso ver? Não. E, só para você saber, tá? Sexta-feira, o seu julgamento é segunda, mas sexta-feira a gente vai ter uma reunião e talvez a gente criminalize a sua conduta retroativamente, aí a gente te julga na segunda. Isso é direito? Ah, e segunda, a gente vai receber uma visita de um figurão ali do partido, e antes do seu julgamento, a gente vai saber mais ou menos como é que é o clima político, para a gente saber se a gente vai ou não precisar te condenar. Entende? Isso é direito? Quer dizer, eu sou um juiz. A Bárbara é a promotora do caso. O Gabriel é o figurão. Então, assim, beleza, eu sou formado em direito, eu prestei um concurso, eu tô usando toga, eu tô carregando um livro pesado, entendeu? A Bárbara também, entendeu? O Gabriel não necessariamente, ele pode ser o figurão do partido. Isso é direito? O Fuller vai dizer não. Entende? Isso é um exercício de força e arbitrariedade que se mascara como direito. Entende? Esse é o ponto do argumento dele, né? E o nazismo era assim. O nazismo não era para o Fuller uma prática social ordenada, previsível, conforme um código estabelecido, porém que era muito perverso, entende? A prática jurídica nazista era uma prática de vamos resolver esta demanda do movimento político nazista na hora, independentemente do que tiver escrito. O Hitler fazia isso. Se vocês forem procurar lá, o Fuller menciona esse caso, a Noite das Longas Adagas, em que o Hitler ele mandou matar vários membros do partido nazista, das SA, e depois ele legalizou os homicídios. Transformou em execução jurídica. Então, se você não tem uma estabilidade mínima, né, dos conceitos jurídicos para dizer aqui tem direito. Então, ele é duplamente imoral. Imoral porque ele é antissemita, porque ele é racista, porque ele é exterminador, mas ele também é imoral porque a forma jurídica escolhida é uma forma jurídica falsa. Então, esse seria o argumento dele a respeito desse ponto. Né? Então, aquela discussão famosa que está no Kelsey sobre qual é a diferença entre um bando de salteadores e um sistema jurídico, né? Que é, sei lá, qual norma fundamental você vai pressupor, entendeu? Então, o Estado Islâmico tem um sistema jurídico? A resposta do Fuller depende de quão jurídico é o funcionamento desse sistema. Entende? Que ele fala que o sistema jurídico nazista de rigor não tinha o funcionamento como direito. Porque ele era completamente imprevisível, ele era arbitrário. Mas assim, e as formas jurídicas que eram empregadas, elas são todas ocas, né? Então, você tem uma lei? Tem uma lei. Tem um tribunal? Tem um tribunal, mas isso é superficial. Entrando nessa discussão que eu acho que é interessante também, eu gostaria de perguntar para todo mundo que está, né, não precisa ser só para o Gabriel, mas todo mundo que está participando da discussão, é que se por outra lógica a gente entrasse isso na visão pelo menos do Fuller e até do trabalho do Gabriel, se a gente tivesse um sistema extremamente previsível e ele é efetivamente, ele tem aquelas virtudes de procedimentais, que eu acho que é muito o que vocês falaram mais cedo, só que ele ainda assim é um sistema com consequências morais indesejáveis,
né? Ele, sei lá, ele segrega a pessoa, só que a segregação é prevista em lei há muito tempo. Então, enfim, tudo que vocês puderem imaginar de mais cruel, só que tudo é extremamente de acordo com o princípio da legalidade, né? Que proveito que a gente tem Isso é uma questão de main tese das consequências morais benéficas de adotar uma teoria que não necessariamente é adotada neste tipo de trabalho. Mas eu não sei se vocês acreditam que a gente tem alguma consequência boa, porque às vezes a gente começa a adotar uma teoria em função das consequências práticas dela, como a gente começou a comentar com relação ao problema de pesquisa. Mas e se essa mesma teoria consegue ser utilizada para fins, sei lá, a gente só cumpre requisitos procedimentais que se caracterizam, e ao final elas justificam um Estado de direito que só não é democrático, que só não é justo, né? Qual seria... Porque eu tenho a impressão que daí cola demais a crítica moral ao direito ao ponto de, por mais que a gente não defenda que é só porque direito tem que ser aceitado, tem que ser aceito, eu acho que o Fuller também não defende isso, só porque agora a gente concluiu que a coisa funciona como um sistema jurídico, não quer dizer que a gente tem que, né, seguir as regras. Mas qual é o proveito moral que a gente tira de uma teoria que conseguiria justificar um Estado que é de direito, efetivamente, procedimentalmente falando, mas é arbitrário? E pergunto isso bem nessa linha de tese das consequências morais benéficas, que nenhum positivista, por exemplo, acho que aceitaria como um critério para se adotar uma teoria. Então, é uma coisa bem de fora mesmo. Aí eu não sei se o Gabriel gostaria até de comentar com relação ao ponto de vista do problema de pesquisa que ele adotou neste trabalho. Se tu quiser também, né, Gabriel? Bom, o que eu entendi é que o Fuller, antes dessa crítica ao Hart, o Fuller estava muito preocupado com a justiça substantiva, com a questão da moralidade externa do direito. Então, por exemplo, né, se a regra ela produz ou não justiça, que está muito mais relacionado com a tradição justnaturalista clássica. E aí, depois dos argumentos da crítica que o Hart faz, ele dá um jeito de apresentar uma contra-tese ao Hart. É uma crítica interessante, né? Pensar que um sistema que poderia obedecer todos os critérios que o Fuller estabelece, ainda assim poderia ser um sistema injusto. Mas eu não sei, na verdade, responder. Eu sei que o Fuller coloca, né, que ele tira a importância da moralidade externa e coloca mais importância na questão da moralidade interna. Mas ele estabelece algum tipo de relação entre a moralidade externa e a interna. Eu acho que, para ele, a moralidade externa deveria, de certa forma, acompanhar, sim, a moralidade interna. Mas eu não sei responder. Talvez o professor Léo saiba. Eu acho que uma resposta fulleriana para a pergunta da Bárbara é: quando você tem, por exemplo, um grupo extremamente desprotegido numa população, esse grupo sofre com violações de Estado de Direito. Entende? Você pode pensar, por exemplo, uma experiência internacional dos Rohingya em Myanmar, dos Uyghur na China, a experiência do racismo no Brasil. Ele não é meramente um processo, como se isso fosse pouco, de exclusão socioeconômica. Ele é um processo de exclusão do direito. Então, o direito ele age com legalidade no Leblon, nos Jardins, mas a gente já teve, mas a polícia entra sem mandado de prisão na casa das pessoas pobres, entendeu? Então, essa não é uma relação onde existe esse processo de forte injustiça e discriminação, existe um processo de deterioração do Estado de Direito em relação a esses grupos. Porque, e aí o argumento do Fuller é mais difícil para um Estado discriminar se ele precisa seguir as virtudes do direito. Entende? Esse é um argumento importante do Fuller, que conecta as duas coisas. E a razão moral é de que o trabalho do jurista não é só saber identificar direito, é saber identificar bom direito. E aí, os meus exemplos são todos culinários para os alunos, né? O que é um bom cozinheiro?
Ele não é só aquele que faz comida, é aquele que sabe fazer boa comida. Então, ele conhece as virtudes internas da comida. Entendeu? É isso. Eu vou agradecer, mas eu passo a palavra para o João. Acho que a gente vai indo quase para o fim, para não se alongar muito, mas mais ou menos umas 13h30, acho que a gente consegue parar de falar. Pode fazer, João. A Bárbara quase que fez minha pergunta, mas eu acho que talvez ainda vale a pena. Bom, indo ainda nessa linha dessa caracterização do ponto do Fuller sobre a moralidade interna do direito, isso eu estou levantando como uma pergunta de alguém que está começando a pensar nesses assuntos muito recentemente, mas eu estava pensando se não poderia ser, claro que seria já uma leitura, não sei, talvez um tanto heterodoxa, mas se esse debate proposto pelo Fuller a respeito da moralidade interna do direito não poderia ser colocado, principalmente se a gente pensar nos termos da teoria do direito contemporânea, que gosta de falar em termos modais ou em termos conceituais, se a gente não poderia colocar esse debate da moralidade interna do direito, não exatamente como um debate de moralidade política, ou melhor dizendo, não necessariamente como um debate de moralidade política, mas um debate sobre a capacidade do direito de guiar a conduta das pessoas, ou seja, sobre um debate de razão prática, num certo sentido. Eu acho que pelo menos existe uma linha de afinidade entre teóricos do direito natural contemporâneos que procuram não sustentar uma tese do direito natural forte, como é o caso do Radbruch, que o Gabriel citou, mas que procuram, só para dar um exemplo, para não ficar essa discussão sobre teóricos do direito natural e não nomear ninguém, eu tenho em mente principalmente o Jonathan Crowe, que sustenta uma tese do direito natural com a ideia de que, se não me engano, a tese do direito natural que ele sustenta é o direito é um tipo de instituição social com um propósito intencional de guiar a conduta das pessoas. É essa a tese que ele sustenta, se não me engano. Nesse sentido, a razão pela qual a gente talvez poderia negar o caráter jurídico a esse tipo de instituição social que deixe de cumprir esses 8 critérios de uma moralidade interna, como Fuller chama, talvez a gente poderia emoldurar esse debate como um debate essa instituição social deixa de ser um sistema jurídico justamente porque, na medida em que as leis são secretas, as leis são aplicadas retroativamente, ou condutas são proibidas ou permitidas retroativamente, em que eu tenho um tribunal que não age de forma coesa, cogente com o próprio conjunto de normas, esse direito perde em tal medida sua capacidade de guiar a conduta das pessoas que ela deixa de cumprir o próprio critério, vamos dizer, a própria função constitutiva desse tipo de organização social. Eu acho que esse é um debate. Eu acho que a pergunta que poderia ser feita ok, a gente poderia, vamos conceder isso para mim nesse momento, poderia talvez emoldurar esse debate nesse sentido, mas qual que seria o ganho? Eu estava pensando nisso agora por causa tanto do comentário da Bárbara e depois do comentário do professor Leonardo, porque eu acho que é um fato que é mais ou menos óbvio que quem sofre nos sistemas jurídicos existentes, vamos falar assim, quem sofre com a arbitrariedade são justamente as pessoas, vamos dizer, minorias políticas, minorias étnicas, enfim, a probabilidade das pessoas sofrerem em sistemas jurídicos onde existe arbitrariedade, onde existe um descumprimento generalizado da moralidade interna do direito, é grande, mas vamos ir de novo para esse lado conceitual da teoria do direito. Pensando num sistema, vamos pensar num exemplo muito semelhante ao do Raz de uma sociedade dos Anjos. Vamos pensar em pessoas que agem
elas agem moralmente, só que a gente ainda, em todas as circunstâncias, é um sistema onde a gente não precisa, portanto, de policiamento ou de sanção de qualquer maneira, mas a gente ainda precisa de um sistema jurídico, talvez, para coordenar a conduta das pessoas, resolver problemas de coordenação. Eu acho que a gente poderia, se a gente fosse objetar nessa situação, que aquilo deixa de ser um sistema jurídico por deixar de cumprir a moralidade interna do direito, não é porque aquele é um sistema jurídico de alguma forma imoral, porque ele não comete, por definição, imoralidade com ninguém dessa população. Mas a gente talvez poderia objetar que ele deixe de ser capaz de guiar a conduta dessas pessoas, dos sujeitos do sistema jurídico, porque ele é um sistema jurídico retroativo, ele é um sistema jurídico onde os juízes não decidem conforme as próprias normas, ele é um sistema jurídico com normas que não são públicas, etc. É uma coisa que eu estava pensando agora, e eu não sei exatamente se realmente traria qualquer tipo de clareza conceitual ao debate, ou se seria realmente proveitoso de qualquer maneira, mas é algo que me ficou em mente agora, e que fornece algum tipo de ligação de afinidade talvez mais clara para mim, entre o Lon Fuller e a tradição, essa tradição do direito natural, que procura, vamos dizer, caracterizar a ligação entre direito e moral de alguma maneira mais aspiracional, e não alguma forma de direito natural forte, como, enfim, como Radbruch, que eu falei, ou como, se não me engano, Tomás de Aquino, mas, enfim, é só uma coisa que me veio à mente agora que eu achei interessante comentar. Assim. O Hart, depois que o Fuller escreve a moralidade do direito, ele tenta descaracterizar, né, a moralidade interna como moralidade. Ele tenta tenta colocar como se fosse em termos de eficácia, coloca como se fosse princípios de construção do direito. Mas o Fuller ele insiste que a moralidade interna seja de fato moral. E o que eu acho que a teoria leva é que, bom, um direito que segue os requisitos de moralidade interna e, que a moralidade externa do direito ela também acompanha a moralidade interna no sentido também de não reproduzir injustiças, eu acho que já é o suficiente para guiar suficientemente bem o comportamento humano. Mas não sei se responde de maneira satisfatória. Só três comentários. O Fuller, a linguagem do Fuller é aspiracional. O Estado de Direito para ele é um valor aspiracional. O Fuller se auto-intitula um juiz naturalista, procedimentalista. E eu acho que a pergunta, e eu acho que você tem toda a razão de identificar uma relação entre essa discussão e a ideia de razão prática e a capacidade de direito de guiar a conduta, mas a pergunta qual é o valor de o direito fazer isso? Dele ser capaz de criar conduta? Entende? Então, qual é a razão, vamos dizer, moral por trás disso? Né? E aí, você vai identificar autores que falam em liberdade, né? Aí o Nigel Simmons vai falar também em liberdade, né? São um tipo de justificação política para esse entendimento do direito. Né? Tipo, olha, ele é uma prática de guiar condutas, certo? Mas ele é uma forma que tem reciprocidade, que não é baseada no medo, que não é baseada na intimidação, né? E é a forma superior que nós encontramos, né, enquanto das sociedades humanas, de lidar com relações públicas que são fortemente impessoais, né? Que é a característica nossa. Então, existe uma certa virtude, vamos dizer assim, nessa prática racional legal que a gente identificou, para usar uma terminologia weberiana, né? Ela não é meramente uma técnica que a gente inventou, ela tem um certo ganho político aí, né? E o Fuller diria, os juízes naturalistas procedimentais também. João, tem algum comentário final dessa parte ou a gente vai passando por isso?
finalmente. Não sei. Não, eu estava pensando sobre isso. Eu não sei se é uma boa objeção, mas é uma que eu estava pensando agora, de que talvez a gente. O que. Eu tendo a realmente achar que o melhor jeito de caracterizar esse tipo de moralidade interna é como algum tipo de virtude aspiracional. Eu não teria grandes problemas com isso. Mas, se eu tivesse algum problema com isso, eu talvez diria que a gente ainda poderia ir um pouco além e dizer que isso não. E insistir naquele ponto inicial do Hart, dizer que a gente está. Eu talvez não caracterizaria isso tanto na ideia de eficiência, mas justamente na ideia de razão prática, talvez de uma racionalidade instrumental, uma racionalidade de fins e meios, no sentido de que se o direito se propõe a guiar a conduta humana, então ela tem que cumprir X, Y, Z critérios que levam a esse fim. E eu talvez insistiria nisso, porque essa moralidade interna do direito, ela só se torna, vamos dizer, ela só se torna algo virtuoso, vamos dizer, só se torna um caminho virtuoso a ser alcançado na medida do possível, na medida em que eu tenho, não sei, talvez um cumprimento mínimo de requisitos morais por esse sistema jurídico ou por essa comunidade. A partir do momento em que eu tenho uma comunidade, um sistema jurídico, desculpa, não um sistema jurídico, mas eu tenho uma prática social, onde reina onde, sei lá, com um grau tamanho de imoralidades, onde eu acho que eu procurar alcançar esse tipo de virtude aspiracional, não deixaria de, eu não sei se faria exatamente uma diferença moral, ou se pior, se até poderia piorar a situação daquelas pessoas que, vamos dizer, que já eram prejudicadas moralmente naquela prática moral e que agora seriam prejudicados por por um tipo de instituição social muito mais sofisticada do que, vamos dizer, o cometimento de moralidades de maneira difusa em uma sociedade sem direito, por assim dizer. Mas é só algo que eu estou pensando que talvez alguém que queira objetar ao Fuller poderia fazer. Eu não sei exatamente nem se seria uma boa objeção, particularmente. Eu acho que a gente vai se encaminhando para o fim. Na verdade, quando a gente vai fazer esses seminários, eu e o João, a gente sempre conversa antes para filtrar o que são perguntas que são relevantes e o que é só encheção de saco nossa. Mas eu acho que sai um pouco de encheção de saco nossa sempre, porque, enfim, a gente não consegue se aguentar, né? Então eu peço desculpas se a gente bateu nos mesmos pontos em alguns momentos e ficou repetitivo, né? Mas espero que tenha sido proveitoso no sentido de auxiliar na direção do trabalho para trabalhar com possíveis objeções e pontos a serem talvez esclarecidos, até porque eu acabo notando, e isso tem mais a ver com uma sugestão que eu tento repetir para mim mesma, que é de esclarecer um pouquinho melhor, apesar da leitura que nós fazemos a respeito de outros teóricos, o que a gente acaba conseguindo levar para o trabalho, no sentido de que essa é a leitura que a gente também fez, né? Ou essa é a leitura que a gente se baseia, e esclarecer que não, às vezes, não necessariamente eu acho que o professor fez uma ressalva importante na questão, o Hart não diria isso, o Hart não disse aquilo daquela tal maneira, mas a gente tem essas ressalvas de que talvez uma adoção dessa teoria poderia levar a X ou Y, acho que são pontos legais de colocar no trabalho, para não só por questões de esclarecimento das teorias dessas outras pessoas, mas do próprio cerne do trabalho. Acho que fica bacana o trabalho. Eu até comentei com o João que eu gostei bastante da maneira com que tu estruturou o handout, porque ficou separadinho as fases, né? Eu que não conheço, achei bem proveitoso. Então, elogios e sugestões à parte, a gente está bem contente com os trabalhos que a gente tem recebido e espero do fundo do coração que as nossas perguntas e às vezes sugestões não tenham sido só encheção de saco, né? E na verdade pela gente a gente ficava mais tempo discutindo, só que eu sei que eu estou trabalhando, por exemplo, agora, então também tem que voltar o expediente. E todo mundo, né, tem
tem seus compromissos. Mas se tu quiser em outro momento, até lá mais perto do TCC, é uma coisa que eu preciso fazer com o meu TCC, que é, né, submeter ele a críticas, assim, abertas para todo mundo, porque mesmo que sejam pontos que às vezes sejam como os nossos, uma injeção de saco, acho que a gente acaba conseguindo tocar em pontos que depois vão nos servir de esclarecimentos, né? Eu não sei, eu tenho essa impressão, pelo menos, eu gosto disso aqui. Mas, enfim, pode ter certeza que talvez não tenha te ajudado muito, mas eu acho que nos ajudou, pelo menos a mim e o João, a entender não só um pouco mais do teu trabalho, mas das ideias que tu veiculou, não só a tese central que ele levanta, mas a discussão em si, o que é que está sendo discutido, justamente porque a gente não tem estudado muito o Fuller neste momento. Então, a gente agradece realmente, porque nos fez ter vontade de ler outras coisas que a gente no momento não está lendo, e eu acho que isso já supera, né, bastante das nossas expectativas. Mas, enfim, indo para, né, o fim, a gente agradece novamente e espera de coração que tenha sido uma apresentação proveitosa para ti, Gabriel. Agradecemos ao professor também pela presença e aos demais, caso também queiram entrar em contato com o Gabriel por interesse de ler o trabalho depois, etc., eu tenho certeza que ele também pode ficar à disposição de vocês. E não sei se o Gabriel quer compartilhar o e-mail, alguma coisa assim, não precisa ser agora, nesse momento. Mas é que tem, às vezes, o pessoal do grupo que comparece fica interessado em entrar. O João, na verdade, fica mandando vários e-mails para as pessoas, ele é um pé no saco. Então, ele provavelmente pode ser que ele mande, assim. Mas é porque ele realmente se interessa pelos temas e agradece, assim, do fundo do coração por tu ter vindo apresentar pra gente mesmo, tá? Então, eu acho que da minha parte é isso, João, se tu quiser só fazer esse agradecimento final e pode passar a palavra, né, pro pessoal também. Claro, eu queria agradecer de novo ao Gabriel, tanto pela submissão do resumo, pela apresentação. Eu acho sempre muito interessante, eu acho que é quase sempre eu passo por isso. Eu leio algo, eu leio a submissão das pessoas, e aí quando vem a apresentação é sempre coisas que às vezes para mim ficaram faltando no resumo, eu recebo na apresentação, e é sempre muito interessante ter esse contato também com outros pesquisadores iniciantes. Eu me formei em 2021, iniciei o mestrado faz exatamente uma semana, então tá todo mundo aqui mais ou menos no mesmo barco. Também, eu acho uma das coisas mais proveitosas, agora falando de uma perspectiva minha, e eu diria que dá para expandir para a Bárbara. Esse é um grupo, pelo menos, eu diria consideravelmente hartiano ou positivista, num certo sentido. Então, receber pessoas com outras perspectivas, como é o caso do Gabriel, do professor Leonardo Rosa, é sempre muito proveitoso para a gente. Já aproveitando também a fala, eu queria estender o convite ao Gabriel e ao professor Leonardo, se algum dia quiserem participar do grupo, as portas estão sempre abertas. A gente está terminando a nossa discussão sobre o pós-escrito do Hart. Só para contextualizar um pouco, a gente leu todo o conceito de passou por alguns artigos do Dworkin, do Taken Right Seriously, do A Matter of Principle, e depois leu o Império do Direito completo. Agora a gente está voltando para o pós-escrito do conceito de direito, e no ano que vem iniciam as novas leituras. A gente ainda está pensando no que estudar, e um dos candidatos fortes é justamente o Lon Fuller. Talvez o Lon Fuller, talvez o Lei Natural e Direitos Naturais do Finis, ou talvez alguma coisa do Raz. Está tudo ainda muito, muito incerto, mas a gente adoraria ter pessoas já iniciadas nesse referencial teórico para, enfim, fazer algum tipo de contribuição mais substantiva do que a gente. Enfim, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo espaço, né, para debater o meu trabalho. Com certeza tem bastante coisa ainda a se ajustar. Muita coisa que a gente não consegue ver, né, da nossa perspectiva, e fico feliz de
de ter invadido um pouco da revisita à obra de Hart e colocado muito Fuller aqui. Mas fico feliz eu sei que o Fuller ele é pouco lido, né, na Faculdade de Direito do Brasil, mas é um autor muito interessante e fico feliz que vocês tenham gostado tenham interesse agora em ler um pouquinho ele. Muito obrigado pelo tempo de todo mundo, pelo tempo do professor Leonardo, de todo mundo que ficou escutando a gente aqui. E agradeço o convite e com certeza ainda conversaremos bastante. Obrigado, gente. Foi um prazer. Parabéns pelo grupo, parabéns pela iniciativa. Quem sabe a gente ajeita alguma coisa aí entre vocês e o Unidade, que seria uma coisa bacana, né? A gente está longe, mas a internet está aí para isso. Valeu. Até a próxima, viu, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau.